Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar de métricas. Vamos falar dos principais KPIs que você tem que acompanhar ou ao menos saber que eles existem, tá? Se você caiu aqui nesse vídeo porque isso te despertou curiosidade ou porque você tem aquela, vamos chamar de uma certa culpa de você talvez não seguir os indicadores corretos ou você não saber quais os indicadores que você vai trabalhar. Se você se sente um pouquinho assim, eu vou explicar exatamente quais são esses indicadores e o que você vai fazer a partir de agora. Beleza? Se você está caindo nesse vídeo aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Mornati, tenho mais de 10 anos de experiência no segmento de e-commerce e eu já estou há algum tempo produzindo conteúdo aqui no YouTube, produzo lá no Instagram também, @guilherme.mornati, dando dicas diárias de como você pode acelerar o seu e-commerce. Tá? Então se você está nesse momento, você está começando, se você é um gestor de tráfego, se você é um dono de e-commerce, muito prazer, fica o convite, se inscreve no canal, ativa a notificação, acompanha aí esse conteúdo, se você gostar, você dá uma chance, dá um like, deixa um comentário, porque isso me ajuda a chegar cada vez mais longe e assim você também aprende. Quando você se inscreve aqui, você ativa a notificação, você recebe mais e mais e mais conteúdos, tem muito conteúdo bom que vai surgir aí nos próximos dias, tá? Que eu já deixei gravado e tenho certeza que você vai gostar. Portanto, se inscreve no canal, ativa a notificação, tocou meu alarme aqui. Pronto, já desliguei. Vamos embora, vamos falar do conteúdo de hoje. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Como de praxe, compartilhada a tela, eu vou abrir aqui com você. Primeiro eu preciso te apresentar esse conceito aqui, tá? Alguns de vocês já viram esse funil de growth, ou alguns chamam de funil ampulheta, né? Pô, lá vem você com essas teorias. Fica comigo que você vai ver como isso aqui faz sentido, tá? Isso aqui representa nada mais nada menos que a jornada de que o seu potencial comprador ou o seu comprador, ele faz no decorrer do tempo, tá? Então vou explicar. A pessoa por algum momento, ela tem que, em algum momento, né, ela tem que reconhecer você, ela tem que conhecer você, ela tem que considerar comprar de você, tá? Em algum momento, você vai fazer um movimento de ativação dessas pessoas. Tudo isso aqui é parte estratégica, tá? Não adianta você vir aqui nesse vídeo, eu quero o hackzinho de como que eu vendo mais. Não. Aqui é parte estratégica. Aqui é parte que você tem que entender exatamente como que funciona a trajetória do seu potencial cliente. Então, ele primeiro reconhece, depois você tem que ativar ele, depois você tem que despertar desejo nele, depois você tem que reter ele, aí você vai efetuar a compra. Depois que efetuar a compra, você tem que reter ele, depois você tem que fazer novas vendas para ele, depois você tem que fazer um trabalho de indicação, tá? Isso aqui, ele é um trabalho, se você está no e-commerce hoje, você está só se preocupando lá com a primeira compra. Então só a pessoa que vai conhecer você e vai efetuar a primeira compra. Esse funil, ele te dá uma visão estratégica que a jornada não para por aí. Inclusive, tá? Segredo aqui que eu vou contar para você. A margem do seu e-commerce, ela está depois que a pessoa efetuou a primeira compra. É isso mesmo. Muitas vezes o custo por aquisição, ele não vai deixar você ter a maior margem nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com esse cliente. Onde é que está o jogo? É você conseguir fazer com que essa pessoa, ela volte e volte e volte e volte. Exemplo simples. Se eu, Guilherme, comprei na tua loja, fiz uma compra de R$150. Você gastou, por exemplo, R$75 para me trazer através de tráfego pago, por exemplo, ou ação com algum influenciador. R$75 por compra. Qual foi a razão de o quanto você gastou para o quanto voltou? Uma razão de 2. Né? Então eu estou falando ali de um retorno sobre investimento de 2. E se o Guilherme, depois de um tempo, através de ações de e-mails, através de ações de retenção que você vai fazer, o Guilherme ele compra mais 3 vezes no valor de R$200. Então você gastou 75, eu na primeira vez gastei 150, depois eu gastei mais 200, isso dá 350, depois eu gastei mais 200, isso dá 550, e depois eu gastei mais 200 e isso dá 750. Ou seja,
você tira o retorno sobre o investimento de 2 vezes da primeira compra e você vai ter o retorno de 10 vezes da da quarta compra. Você tá me entendendo onde eu quero chegar? Isso você só consegue ter essa visão a partir do momento que você mede. Tem muita gente que acompanha os indicadores e para aqui, ó, na parte de desejo. Eu estou olhando para o lado que é a minha segunda tela. Desejo não, na parte de compra. Então você acompanha todo esse restante aqui. Mas daqui para baixo você não acompanha. Isso faz com que você... É aquela velha máxima, né? Tudo que você não mede, você não gerencia. Se você não gerencia, logo fica... a Deus dará. Se fica a Deus dará, o teu resultado, a tua margem também fica a Deus dará. Tá? Então, esse é um insight que esse funil ele te traz. Se você analisa só daqui para cima e você ainda não tem segurança das métricas se você analisa daqui para cima, eu vou te abrir. Se você não analisa nada daqui para baixo, eu também vou te abrir o que você tem que mensurar. Beleza? Então vamos lá. Esses são nada mais é do que uma retratação do que está aqui, tá? Então, o que você tem que medir na fase de reconhecimento? Você tem que medir alcance. E tudo o que eu vou falar, principalmente na parte extra-site, você pode medir e vai medir em todos os canais. Orgânicos, pagos, influenciadores, tudo, tá? Alcance, pago e orgânico. Impressões, sessões, aqui já é intra-site. Views, engajamento de rede social, aqui dentro, por exemplo, percentuais de views de stories, percentual de engajamento de feed, views em lives, tá? Então aqui são indicadores de reconhecimento. Se você está em algum projeto, alguma marca que você precisa ter uma mensuração, porque isso aqui não é tão simples de você provar ROAS, né? Provar ROAS. Você vai provar ali nas ações um pouco mais fundo de funil. Agora, aqui é importante você medir, para você conhecer ali a participação de mercado, a participação das impressões da sua marca. São indicadores importantes para você que quer construir marca, que quer chegar em mais pessoas e como consequência as pessoas vão se tornar possíveis visitantes, possíveis pessoas que vão adicionar o carrinho, o checkout e comprar. Que são as fases que a gente entra aqui, ó. Não basta só eu aparecer para as pessoas reconhecerem. Você vai precisar ativar. E para ativar, você vai medir engajamento nos anúncios. Por exemplo, a pessoa ela viu o seu anúncio. Você tem que medir engajamento desse anúncio para ver depois. A pessoa vai clicar ou não vai clicar. Isso aqui é uma consequência do quê? A pessoa viu os primeiros 3 segundos. Um anúncio não é o tema desse vídeo, tá? Mas um anúncio, ele tem... cada parte tem a sua função. Os 3 primeiros segundos é chamar atenção. Depois dos 3 segundos é reter até a CTA. E por fim, a CTA, a ideia é você medir a taxa de clique. Portanto, esses indicadores de engajamento nos anúncios é para te ajudar a ter a visão se o seu anúncio ele é bom ou ruim. Em vídeo aqui, né? Views de 3 segundos, views de 25%, views 50%, views 75%, views 100% e depois a CTR. Explicando rapidamente. Se um anúncio ele tem muitas views de 25%, mas pouca view de 100%, significa que seu anúncio está retendo pouco. Você pode tirar algumas ideias de, pô, legal, as pessoas estão ficando 3 segundos, mas depois elas não avançam. E você pode medir para várias outras coisas. Esse vídeo aqui, por exemplo, se ele não engajou, se o tema não engajou, se a minha dinâmica não engajou, muita gente já foi embora. Antes de 25%, nem tá vendo isso aqui. Se você tá vendo isso aqui, você já entrou na estatística de 25%, 50%. Você tá me entendendo? Significa que você conectou com a minha mensagem. Significa que você está retido nesse vídeo. Continue retido nesse vídeo. Por quê? Porque no final eu vou fazer uma CTA. E aí a CTA é alguma taxa de clique que depois eu vou medir. Você tá me entendendo? Então é isso que você tem que fazer na parte de engajamento de anúncios. Depois, outra coisa de você medir ativação é a taxa de inscrição em newsletter. É isso aí, isso mostra algum tipo de interesse da pessoa na sua loja. Taxa de abertura de chamados nos chats, engajamento no site. Aqui você pode abrir com usuários ativos diários, número de sessões engajadas, tempo médio de engajamento,
Tempo de engajamento por sessão, média de páginas por sessão. Nossa, Guilherme, é muita coisa. É muita coisa. Só que é bem sofisticado, tá? Só que conforme você tem a maturidade e o seu projeto ele vai ficando cada vez mais robusto, você vai tendo esse tipo de mensuração que é o fino do fino. Bounce rate, taxa de rejeição. Você também mede para você medir a ativação. E aí você entra em partes que geralmente você já faz, como por exemplo, adição ao carrinho, taxa de abandono de carrinho, taxa de avanço para checkout. Você percebe que isso tudo mensura desejo. Significa que a pessoa ela entrou na sua loja, métricas de ativação. Mas e aí? Ela se interessou? Despertou desejo? Se sim, você vai medir como taxa de adição ao carrinho, taxa de abandono de carrinho ou taxa de avanço para checkout, tá? Taxa de cliques em elementos do site também medem isso. Então, taxa de clique em determinados banners, determinadas categorias, determinadas coleções. De novo, isso aqui também é o fino do fino que você tem que mensurar. E aí também coisas que você está mais acostumado. Na parte de compra, taxa de conversão, ticket médio, receita total, ROI, CAC e ROAS. Aqui não precisa explicar muito porque é onde você está mais familiarizado ou familiarizada. Retenção, métricas importantes. Churn, então, depois de um determinado período, quantas pessoas deixaram de comprar na tua loja? Engajamento pós-venda. O que significa isso? A pessoa comprou, e aí? Qual que é o volume de opt-out mensal? O que é isso? Pessoas que se descadastram da sua newsletter. 2. Taxa de abertura. Como é que tá a taxa de abertura da tua base? Taxa de clique. Isso tudo mede engajamento pós-venda. NPS também é uma forma de medir retenção. Aqui eu não estou falando de venda ainda pós, né? Aqui eu não estou falando de vendas pós a compra. Aqui eu estou falando de indicadores pós-venda de engajamento, que mostra a retenção. Aí sim, nós vamos entrar na parte de novas vendas. Que significa percentual da base que está recomprando, taxa de conversão nos e-mails, WhatsApp, LTV, que é exatamente a continha que eu fiz lá no começo. Então, quanto no decorrer do tempo você gastou comigo X, você teve o CAC de X, e qual foi o meu LTV? Tá? A média que dizem que se o LTV for acima de 3, você está numa boa razão. Beleza? Então, LTV é a quantidade de dinheiro que aquele determinado usuário que você, aquele comprador que você pagou por ele vai te trazer, tá? Frequência de compra também é importante. Pô, o Guilherme ele fez mais 4 compras, tá? E a taxa de upsell e cross-sell dentro dos fluxos que você vai trabalhar, das cadências que você vai trabalhar, tá? E uma forma também, nem toda loja trabalha isso, não é muito comum, mas é taxa de indicação. Existem programas e ferramentas de indicação que você pode utilizar e aí você pode medir taxa de conversão de indicação, engajamento em programas de indicação. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de funil de growth. A pessoa ela conhece, você ativa, desperta o desejo, você induz ela a comprar, ou você despertou o desejo e fez com que ela comprasse. Teve aqui a parte de retenção, de novas vendas e de indicação. Beleza? Tudo isso aqui, você pode olhar para os números e falar, nossa, isso aqui é muito complicado. Existem métricas que não são ainda para o estágio que está o seu e-commerce. Fica despreocupado. Mas existem métricas que você deveria, obviamente, já estar medindo, tá? Deixa aí no comentário quais aquelas que você não mede, que você nem conhecia. E eu vou deixar aqui um convite para você também. Se você, olhando para tudo isso aqui, sente que está confuso, que você não conhece, talvez você não saiba que métrica que você tem que olhar. A ideia do vídeo foi mostrar exatamente isso para você, mas se você sente uma dificuldade de colocar isso na prática, vou te fazer um convite. Se hoje você tem um e-commerce, fatura ali mais de 70, 80 mil reais e sente que poderia estar vendendo mais, eu vou fazer um convite. Você vai vir aqui no primeiro link que está na descrição, tá? O primeiro link está na descrição. Você vai vir aqui, ó, nessa parte vai clicar em quero saber mais sobre aceleração, tá? Aqui você vai cair para falar com alguém e nós vamos bater um papo para que a gente possa analisar o seu status atual, suas metas, o que você está fazendo, o que você fez. Nós vamos identificar ali quais são os principais gargalos para quem sabe a gente poder trabalhar junto. Vamos montar um plano, vamos apresentar para você
para que você possa identificar ali algumas possibilidades e quem sabe a gente não pode vir a trabalhar junto como parceria em 2024 chegar nas suas metas. Beleza? Então, por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima e tchau!